Graça e paz em Cristo Jesus. Hoje nós vamos descer. E quando eu digo descer, eu não estou falando de descer em emoções superficiais. Estou falando de descer em regiões internas, onde quase ninguém tem coragem de entrar. Regiões onde você guarda dores que nunca conseguiu verbalizar. Regiões onde a sua alma gritou e ninguém ouviu. Regiões onde você criou máscaras para poder sobreviver. Regiões onde a sua identidade foi ferida, regiões onde a sua mente aprendeu a se anestesiar para não enlouquecer. Hoje nós vamos falar sobre vício, compulsão e autodestruição. Mas entenda, isso de uma vez por todas. O vício não é o problema. Vício é um escape. Compulsão não é rebeldia. Compulsão é proteção. E autodestruição não é fraqueza, é desespero. As pessoas se viciam não porque são fracas, mas porque são feridas. As pessoas se sabotam não porque querem perder, mas porque acreditam inconscientemente que não merecem ganhar alguma coisa. As pessoas se autodestroem não porque rejeitam a vida, mas porque a vida primeiro as rejeitou. O vício é uma resposta que a alma encontrou quando não tinha estrutura para lidar com a dor. E aqui está a revelação mais profunda dessa aula. Toda compulsão nasce de uma dor congelada. Toda dor congelada nasce de uma emoção não processada. E toda emoção não processada nasce de uma falta de acolhimento. Toda falta de acolhimento abre um portal para a opressão espiritual. O vício, ele não começa no cigarro, ele começa quando você viu alguém sair por aquela porta e nunca mais voltar. Não começa no álcool, começa quando te fizeram sentir invisível. Não começa na comida, no sexo ou no celular. Começa quando você percebeu que rir doía menos do que sentir. Não começa no comportamento, começa em uma memória. Então existe sempre uma cena, uma frase, um abandono, uma humilhação, um toque errado, um olhar que te feriu, uma rejeição que te moldou, uma palavra que não foi adequada, um pai que não te abraçou, uma mãe que não te viu, um adulto que devia te proteger e não te protegeu. O vício é a defesa da alma que constrói para tentar entender que viver não é plenamente doloroso, mas existe uma camada ainda mais profunda que agora nós vamos descer nela. Todo vício está conectado a um espírito que se alimenta da dor, espírito de morte emocional, espírito de tormento, espírito de dependência, espírito de autodestruição. Eles não entram pela rebeldia, eles entram por uma ferida. Eles não se prendem ao trauma, eles se escondem dentro de uma culpa, eles se alimentam da vergonha, eles se instalam quando você acredita que não merece ser livre, ou quando você acredita que o vício é a única forma de anestesiar a sua alma. Ou até mesmo quando você acredita que é culpa sua sentir tanto. Agora escute isso e receba no seu espírito. O vício é uma forma como a alma tenta sobreviver uma dor que o espírito ainda não curou. O vício funciona como uma muleta. Ele te impede de cair, mas também te impede de caminhar. Ele te mantém vivo, mas também te impede de viver. Ele te dá alívio momentâneo, mas ele rouba a sua identidade. Agora vamos nos aprofundar também em autodestruição. Essa é a última camada do trauma. Ela surge quando a pessoa não sabe mais lutar. Ela surge quando a alma está cansada. Ela surge quando a esperança sangra. A autodestruição não nasce pelo ódio pela vida, mas sim pela sensação de que a vida nunca devolveu o amor que você deu. As pessoas não, não querem acabar consigo mesma, elas querem acabar com aquele sentimento de dor. Elas querem acabar com o peso, elas querem acabar com a
culpa, elas querem acabar com um ciclo que se torna eterno. Elas querem acabar com o desamparo. Elas querem acabar com a sensação de nunca ser suficiente. Então, toda autodestruição é uma forma inconsciente de gritar: eu não aguento mais carregar isso tudo sozinho. Mas existe algo ainda mais profundo e eu preciso que você ouça. O vício tenta matar a promessa, a compulsão tenta matar o propósito, a autodestruição tenta matar o seu destino. Porque o inferno sabe quando as pessoas feridas, quando elas forem curadas, elas carregam autoridade. O inferno sabe que pessoas rejeitadas, quando forem saradas, carregam algo chamado restauração. O inferno sabe que pessoas quebradas, quando são remendadas pelo Espírito Santo, elas carregam uma unção divina. O inferno sabe que pessoas que sobreviveram ao caos são capazes de libertar outras pessoas do mesmo caos. Por isso o ataque é tão violento, por isso o ciclo parece interminável, por isso você já tentou parar e não conseguiu. Por isso você já orou e não entendeu que a luta é contínua. Por isso parece que existe uma força gigante te arrastando sempre para o mesmo lugar. Porque existe, mas não é maior do que o Deus que te trouxe até aqui. Agora vamos orar e repita essa oração, que é uma oração que você deve ter com leveza. É uma oração cirúrgica, uma oração de rompimento, uma oração para cortar pactos, memórias deformadas e fortalezas emocionais. Respira fundo e repita comigo. Senhor Jesus, eu abro agora o território da minha dor. Eu abro o território dos meus vícios. Eu abro o território da minha compulsão. Eu abro o território da minha autodestruição. E eu mostro a Ti todas as minhas memórias que eu escondi. Eu mostro a Ti as cenas que eu nunca contei para ninguém. Eu mostro a Ti os gatilhos que eu nunca entendi. E eu mostro a Ti as feridas que eu nunca consegui tocar. Eu renuncio todo espírito de morte emocional, todo espírito de dependência, todo espírito de tormenta. Eu renuncio o espírito de autodestruição. Eu renuncio às mentiras que sustentam os meus ciclos num lugar vicioso. Eu renuncio às culpas que me paralisam. Eu renuncio à vergonha que me aprisiona. Espírito Santo, entra na memória onde tudo começou. Entra na fase que eu fui ferida. Entra no olhar que me machucou. Entra no trauma que eu carrego. Entra no abandono de quem partiu. Entra na vergonha que me silenciou. Entra nas raízes que sustentaram os meus vícios e cura o que eu nunca soube curar. Eu declaro que eu não sou a minha dor, eu não sou o meu vício e eu não sou a minha compulsão. Eu não sou a minha queda, eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que Cristo fez por mim. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou restaurado, eu sou renovado, eu sou livre, em nome de Jesus. Amém. Agora, respire, porque o Espírito Santo está quebrando estruturas internas antigas. Ele está entrando exatamente no lugar onde a dor nasceu. Ele está entrando na raiz que sustenta os seus ciclos. Ele está te libertando de dentro para fora. E na próxima aula, nós vamos para o território mais profundo do ser humano, aonde há rejeição, o alto ódio e a maldição emocional mata a identidade antes de matar a fé. Então prepare-se, essa aula vai abrir o seu coração como uma cirurgia espiritual. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.